Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e, junto com a Rosana, hoje a gente vai falar sobre o tema de clonagem. Bem, começando, o que é clonagem? Segundo o dicionário, é a produção de células geneticamente idênticas. Então, aqui a gente consegue ver o Homem-Aranha, né? Três idênticos. Mas clonagem, além disso, é você pegar um organismo, um indivíduo, e que não tenha o encontro dos gametas. Então, você vai pegar um indivíduo, vai tirar o gameta dele, né? Tirar o núcleo e vai colocar o núcleo de uma célula adulta nele. Então, ele não vai ter encontro de gametas para sua formação. Aqui vão acontecer as divisões celulares e ele vai continuar sendo um organismo, mas sem esse encontro. Esse tipo de reprodução é considerado a reprodução assexuada. Então a gente vai ver aqui que tem dois tipos de clonagem. Tem a clonagem natural e a clonagem artificial. A gente vai começar pela clonagem natural. Primeiro com a fragmentação, que acontece, nesse caso a gente deu o exemplo das planárias. As planárias elas são plateumintos e a reprodução delas acontece através das células tronco, que indicam para a gente a formação de novos tecidos. Então, vou colocar um vídeo para vocês. It's going to be okay. Seriously. I promise. It doesn't even hurt. That would be curtains for most organisms. I mean, this piece here is just a chunk with no head and no tail. But watch. You can see under a microscope that overnight its wound heals closed. Okay, maybe we could do that. More slowly, of course. But... Então a gente começa a ver que os tecidos eles vão começar a aparecer através desse blastema, que é a evidência das células tronco, e também os ocelos, que são por onde elas conseguem ver a luz. But the planarian, can I call it that yet? It still kind of looks like a blob. By day 12, it's starting to look like a proper planarian. It's got a head, an entirely new one, and a new tail. And it's doing its regular planarian things, like pooping. That's because one of the first things it started regrowing was a tube called the pharynx, which is how things go in and out. It sucks up food, like this beef liver that scientists are feeding it. After 3 weeks, it looks totally normal. From that one planarian, you get 4. Other animals. E aí, se vocês quiserem assistir o vídeo, eu coloquei aqui o link. E ele é bem legal, o comecinho fala sobre onde as planárias vivem, do que elas se alimentam, e ele dá também outros exemplos de reprodução assexuada por fragmentação. Aí a gente tem outro tipo de reprodução assexuada, que é o brotamento, que acontece quando uma gema, que é o desenvolvimento de novas células para formar ou um novo indivíduo ou um novo órgão ou tecido. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nas plantas, quando a gente vê um tronco que tem vários galhos, aqueles galhos eles se formaram por causa das gemas que tem na planta. Então, essa reprodução ela vai acontecer nas plantas, nos fungos e nos quinidários. Como eu falei, acontece através das gemas e pode gerar um novo indivíduo. Então, aqui, se a gente tem uma gema que vai se desenvolver, vai crescer e pode formar um novo indivíduo. Ou então, ela pode continuar ligada aqui e formar colônias. Agora, a gente vai passar para a parte
de clonagem artificial. Oi, pessoal. Meu nome é Rosana, então vou falar um pouco sobre a linha do tempo da clonagem artificial. Isso é aquela clonagem que é induzida pelos seres humanos em seres que não fazem a clonagem natural. Então, começando pelo primeiro registro de clonagem, que foi de clonagem de animais, vou falar especificamente sobre clonagem de animais, que foi em 1952, em que houve uma publicação na Academia de Ciências dos Estados Unidos com os resultados dos experimentos de Robert Briggs, Thomas King e Mary D. Bernardino. Eles transplantaram o núcleo de uma célula do estágio inicial do embrião para um oócito, cujo núcleo foi removido, gerando clones de girinos. E eles fizeram isso porque eles queriam saber se ocorriam mudanças irreversíveis no núcleo durante o processo de especialização da célula. E eles observaram que, ao longo do estágio embrionário, as células perdiam potencial de diferenciação. Então, por isso, os girinos eles começavam a apresentar alguns defeitos na sua formação em algum momento do estágio de desenvolvimento. E aí, tem uma imagem no slide do esquema de como eles fizeram o experimento, a técnica que eles usaram, nesse primeiro de 1952. E um pouco depois, em 1966, John Gurdon e Wellinger, eles conseguiram gerar clones de girinos a partir de células diferenciadas do intestino, ao invés das células embrionárias. Isso indicou que a maioria das células somáticas elas possuíam um núcleo sem alterações irreversíveis, que é o que o Briggs, King e Mary de Bernardino queriam saber a princípio. E em 1970, outro cientista, Henning, conseguiu resolver um problema dessa perda de potencial que foi de potencial de diferenciação das células, que foi enfrentada por Briggs e sua equipe, ao modificar o meio químico e resfriar os ovos. E ele conseguiu obter um sucesso de 62% de desenvolvimento larval normal em suas clonagens. E depois, em 1983, tem um primeiro registro de clonagem de mamíferos, que nesse caso foi com camundongo, que foi por transferência de núcleo de células embrionárias por James McGrath e David Salter. E lembrando que, dessa vez, foi núcleo de células embrionárias, não foram células somáticas, como os últimos dois, o exemplo de 1966, que ocorreu com girinos. E em 1983, em 1986 e 1993, houveram outros registros de clonagem de outros mamíferos, como carneiros, bois e ovelhas, por um método semelhante. E só em 1997 que ocorreu aquela clonagem que é a mais conhecida por todo mundo, da ovelha Dolly, que foi o primeiro mamífero clonado utilizando células somáticas diferenciadas, ao invés das células embrionárias. E esse feito foi realizado pelo escocês Ian Wilmot e sua equipe. E Dolly foi um sucesso entre 247 embriões recuperados após a transferência, e ela conseguiu se reproduzir normalmente, mas morreu precocemente devido a uma doença pulmonar. E esse sucesso de clonagem utilizando células diferenciadas, em vez de utilizar células embrionárias, ela é muito importante quando se estuda, por exemplo, a possibilidade de clonar animais que estão em risco de extinção, porque você não precisa de embriões que foram formados naturalmente para conseguir fazer essa clonagem. Eles simplesmente precisam das células somáticas de indivíduos que já são adultos para conseguir fazer esse processo de transferência nuclear. Transferência do núcleo para um ócito. Certo. Agora que eu já falei um pouco sobre a linha do tempo, eu vou fazer uns comentários. Assim, aí tá a foto da ovelha Dolly. Ela já morreu, tá? Como eu falei, de uma doença pulmonar. E agora que eu falei sobre a linha do tempo, eu vou comentar um pouco sobre a possibilidade da clonagem humana e umas questões éticas que envolvem esse processo, né? O desenvolvimento das técnicas de clonagem, ela levanta a possibilidade da clonagem humana, principalmente para a utilização de órgãos para transplante, sem ter um problema de rejeição, e também para o tratamento de doenças congênitas. Entretanto, isso leva a muitos debates éticos. E essas discussões elas passam por alguns tópicos, por exemplo, como o uso de inúmeros embriões humanos na pesquisa, a perda da originalidade de cada ser, em especial se houvesse uma clonagem reprodutiva, em vez de ser apenas a clonagem para utilização
de órgãos, mas você realmente fazer a clonagem de um ser humano completo, isso gera muito debate, não é nem um pouco aceito. E também tem uma resistência religiosa, já que pessoas religiosas, muitas delas, diferentes religiões, elas consideram a criação da vida humana como uma obra divina, que está além da própria compreensão ou da capacidade humana. Então, elas não veem de forma boa esse hábito dos seres humanos tentarem, como eu diria, brincar de Deus e criar vida humana. Então, o que a gente queria passar para vocês sobre clonagem é isso. Obrigada. Até mais.